E a BB Asset sempre tem como uma perspectiva ali o seu cliente, a resiliência, a segurança, ativos premium, né? E aí nada melhor do que você entrar num segmento de shoppings junto com a empresa que a gente considera uma das melhores, se não a melhor do mercado, que é a Iguatemi. Então a gente contratou a Iguatemi como consultor imobiliário e a gente faz os investimentos em conjunto com total alinhamento de interesses. Seja bem-vindo ao quadro Reis dos FIIs, o quadro em que eu, Thiago Reis, entrevisto os gestores dos fundos imobiliários populares no Brasil. E hoje eu estou aqui com Pedro Halber, que é gestor da BB Asset, a maior asset do Brasil, né? É isso Do mesmo. Hemisfério Sul. 1,7 tri de patrimônio. E que toca o fundo BBIG 11, um fundo relativamente jovem, e ele veio contar um pouquinho mais da estratégia do BBIG para a gente e quem sabe também das estratégias do Banco do Brasil para o futuro de fundos imobiliários. Imagino que vocês devem ter outras coisas no pipeline, certo? Sempre tem coisa quentinha para sair do forno, né, Thiago? Prazer estar aqui com vocês. Pedro, rapidamente, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pedro Halber, então eu trabalho no mercado de capitais desde 2008, né? Então já temos aí 16 anos nesse mercado. Eu originalmente trabalhava no mercado de capitais estruturando os papéis, CRI, debênture, fundo imobiliário. E desde outubro de 23, após passagem no Banco de Investimento do BB e do UBS, estou aqui na BB Asset, né, sendo responsável por toda a estratégia de crédito privado da BB Asset. A gente tem mais ou menos ali 200 bi de AUM para essa estratégia de crédito privado. O que tem de crédito dentro dessa estratégia? A gente tem debêntures incentivadas, FDICs, todo tipo de crédito privado. Tem alguns mais especializados, que é o FIAGRO, né, parte de agronegócios, e o mais recente, que é o fundo imobiliário BB Premium Malls, né, que a gente adquire os shoppings em conjunto com a Iguatemi. Antes de falar do BBIG, conta um pouquinho rapidamente assim, da BB Asset. Claro, a BB Asset está muito ligada com o Banco do Brasil, né? Mais de 200 anos aí de história. A BB Asset já é gigante com o próprio Banco do Brasil, né? 1,7 tri de ativos, né? Já superando aí essa marca esse ano. Então é a número 1 do mercado em termos de assets under management. E como toda asset grande, a gente tem todo tipo de estratégia ali, renda fixa, renda variável, multimercado. Tudo que você precisar procurar, a gente tem ali à disposição do cliente. Beleza, inclusive eu como analista de ações do Banco do Brasil, que já indico faz algum tempo, uma das contas que eu faço é a seguinte: o market cap da BB Seguridade mais o valuation que eu acredito que valeria uma asset dessa se fosse segregada, daria praticamente o valor do Banco do Brasil e você ganharia todas as outras linhas de negócio de graça, entre elas a carteira de crédito, que é gigantesca, né? Pedro, vamos lá. Conta um pouquinho do BBIG 11, qual que é a estratégia, quais são os ativos, quem são as pessoas que estão envolvidas. Bacana. O BB Premium Malls, o BBIG, já estamos ali um pouco... o pessoal já chama de BBIG, né? O pessoal mais íntimo. Surgiu com a nossa ideia de crescer, né, nessa estratégia de fundos imobiliários. A gente está juntando um pouco da expertise do time ali de análise de empresas, de análise macro, com a nossa expertise em crédito privado. E aí surgiu a ideia de a gente entrar nesse segmento de tijolos, né? E a BB Asset sempre tem como uma perspectiva ali o seu cliente, a resiliência, a segurança, ativos premium, né? E aí nada melhor do que você entrar num segmento de shoppings junto com a empresa que a gente considera uma das melhores, se não a melhor do mercado, que é a Iguatemi. Tá? Então a gente contratou a Iguatemi como consultor imobiliário e a gente faz os investimentos em conjunto com total alinhamento de interesses. Então onde a Iguatemi vê upside e a BB Asset vê também, a gente entra junto investindo. Vocês adquiriram um ativo, certo? Qual é o ativo? É o Shopping Rio Sul, um ativo icônico ali do Rio de Janeiro. Dizem que é o primeiro que foi construído no Rio de Janeiro, então tem aí uma polêmica se é o primeiro ou não, mas se você colocar que é o primeiro construído, né, seria o primeiro efetivamente ali. O Shopping Rio Sul é desde os anos 80, tem um histórico fantástico operacional, de receita, de fluxo, de foco nas classes A e B. Então, a gente ficou muito feliz com esse ativo e ele representa muito a nossa tese, né? Que é a gente investir em um novo ativo junto com a Iguatemi. O ativo já tem muita qualidade, mas ainda assim tem bastante upside. Fala um pouquinho do ativo, quantas lojas tem e o que vocês estão vislumbrando com uma nova administração, certo? O Iguatemi vai passar a ser o administrador desse ativo, ele não era. Imagino que tem potenciais de melhoria de mix, de melhoria operacional, de melhores margens.
Não, sem dúvida, é um shopping muito diversificado, ele tem todo tipo de serviço que você precisa fazer, desde tirar um passaporte, cortar cabelo, resolver toda a sua vida em termos de serviços, lojas, alimentação, né? Tem um Canecão que vai surgir ali do lado em breve, vai ser reformulado, tem um escritório comercial ali do lado também. As lojas, tem mais de 400 lojas, né? E a gente está com praticamente 99% de ocupação. Esse 1% a gente até vai avaliar ali se é realmente que não está ocupado ou se é uma área que realmente precisa ser ocupada, mas então é praticamente 100% de ocupação, né? É um shopping muito resiliente, então a gente tem, desde a época da pandemia, né, a situação mais de estresse que a gente teve foi a pandemia, a receita caiu pouco e depois recuperou muito fortemente, cresce 20% ao ano o CAGR do Shopping Rio Sul, desde a pandemia até hoje, então mais que recuperou, né, já ultrapassou. Nesse ano mesmo a gente cresceu 7% a receita das vendas, né, do shopping e ao mesmo tempo a nossa receita também, né, na mesma magnitude, né? E a margem NOI mantém estável em 90%. Desde essa época aí da pandemia até hoje, a margem não se altera significativamente. Então, um shopping muito estável, com alta previsibilidade. E aí você pergunta, poxa, então você comprou algo que não tem upside, né? E aí é muito pelo contrário. Você tem ali um mix de lojas para trabalhar. Se você entrar num ambiente Iguatemi, que é o que a gente está hoje, inclusive, né, no JK Iguatemi, e entrar no Shopping Rio Sul, você vai notar que tem melhora na ambiência, melhora na disposição de lojas, que é muito possível de se fazer. Eu acredito, na minha análise financeira, né, da BB Asset, eu acho que no curto prazo é a parte mais operacional financeira, você tem a capacidade de compras melhor, você tem uma visibilidade dos indicadores que talvez o time ali não tinha no mesmo padrão Iguatemi. E para o médio e longo prazo, com certeza, você trazer novas lojas âncora, mudar o mix. A Iguatemi é um dos poucos players que tem capacidade de trazer lojas internacionais para o Brasil. Então ali, nesse lugar que a gente está, que é um lugar muito premium, né? Botafogo, entre Copacabana, Leme, perto do aeroporto também, muito turista passa por lá. Tem a universidade e é um lugar que a gente conversa com os cariocas, né? Eles falam, pô, desde a minha infância, adolescência, eu vou ali do Shopping Rio Sul. Então ali tem muito upside para você melhorar o mix de lojas, tá? Inclusive, eu diria que se você olhar hoje o mix de lojas do Shopping Rio Sul, tem alguns segmentos que têm um espaço maior, que talvez não deveriam ter, poderia ocupar um pouco melhor com lojas de maior valor agregado, tá? Eu acho que, mas é isso algo que vai acontecendo com o tempo. E o fato de a gente estar com a ocupação tão alta significa que a gente vai ter disputa ali por lojas, né? Então isso é muito bom. Tem alguma possibilidade de expansão ou não? A gente ainda está analisando, né? Então faz mais ou menos um mês que a gente entrou lá e que a Iguatemi está começando a avaliar. A gente acredita que sim, tá? Que tem uma possibilidade de expansão ali, mas isso é algo que a gente ainda tem que trazer para o investidor um pouco mais para frente. O que a gente concluiu até agora de análise foi due diligence, se há necessidade de CAPEX a mais. Isso foi uma boa notícia que a gente trouxe para o investidor, ou seja, o CAPEX está dentro do necessário ali, não há necessidade de CAPEX extra, né, para melhorar o shopping. E à medida que a gente consiga fazer uma avaliação, né, junto com a Iguatemi, a gente vai trazer novidades para o investidor acerca da possibilidade de expansão. Conta um pouquinho dos detalhes do deal, do que dá para falar a respeito do acordo com o Iguatemi. Claro, a gente tem ali nosso regulamento, né, eles são contratados como consultor imobiliário, então eles têm ali um trabalho de trazer, né, uma obrigação de trazer para a gente todo tipo de investimento aos quais eles se deparam. Então eles trazem para a gente semanalmente um pipeline de ativos para a gente adquirir. E à medida que a gente adquire, a gente sempre adquire em conjunto com eles, numa quantidade ótima, em que os dois tenham um certo nível de governança, tá? Não tem um percentual ali estabelecido, mas é uma fração ideal que a gente cita ali no regulamento, em que a gente tenha governança dos dois lados. Eles têm ali uma call, né? E essa call só é exercida entre o melhor dos preços de IPCA mais 7 ou o laudo, tá? Ou o laudo terceirizado. Às vezes as pessoas veem, poxa, eles têm ali a call, você não tem a put, né? Olha, eu acho que são poucos fundos imobiliários que têm essa visibilidade de desinvestimento tão palpável, né? A gente já tem um preço, já tem um potencial comprador, a gente tem um player que ajuda a gente a olhar os ativos e entra junto com a gente, então ele compartilha do upside, né? Então, diferente de outros fundos, a gente não participa de reciclagem de ativos, a gente vê ativos em que o administrador vê upside junto com a gente. E a perspectiva é que em 2 anos, que é quando a call fica disponível para exercício, né, a gente faça alguns pequenos desinvestimentos mesmo, né? Por quê?
porque a minha visão de futuro para o fundo é a seguinte: a gente vai encorpar o fundo agora com 3 ou 4 ativos super premium, e aí na sequência, né, nos próximos anos, a gente vai começar a fazer pequenos desinvestimentos desses shoppings e aumentar a diversificação. À medida que a gente já cria um corpo, né, cria uma cara para o fundo, né, de ser um fundo com diversas estratégias e fundos premium, shoppings classe A e B, a gente tem essa possibilidade de desinvestir para a Iguatemi. Para a Iguatemi é interessante, porque ela começa a consolidar um pouco mais os shoppings, e para nós também, porque a gente diversifica e realiza até um certo ganho de capital, que é o mínimo de IPCA mais 7 ou o que o laudo estabelecer. Isso traz até uma visibilidade, Thiago, em relação à macroeconomia, né? Porque o IPCA mais 7, ele é um patamar muito bom, mas se a economia melhorar muito, isso aí vai ser o piso, né? Então, a gente tem um piso legal, mas a gente espera que o Brasil melhore bastante em relação ao que está hoje, né, em termos de macroeconomia. E aí, em melhorando, a gente acredita que essa estratégia de shoppings vai trazer uma rentabilidade muito boa para o investidor. Pedro, 20 anos atrás, até uns 10 anos atrás, os grandes compradores de shoppings do Brasil eram as empresas listadas, principalmente a antiga BR Malls, que depois se juntou mais recentemente com a Aliança Sonae e criou a Allos. Outras empresas, inclusive Iguatemi, fizeram algumas aquisições, inclusive aquisições em shoppings que eles já eram sócios, como esse shopping aqui embaixo, né, o Shopping JK. E de uns 5 anos para cá, os grandes compradores de ativos imobiliários no segmento de shopping se tornaram os fundos imobiliários, inclusive o BBIG nessa última transação. Perfeito. A que você atribui essa condição de mercado que mudou? Olha, temos vários aspectos, né? Como eu falei para você, eu estou no mercado de capitais desde 2008, então o mercado de capitais amadureceu muito, acho que esse é um aspecto. A pessoa física está entrando mais para o jogo, está estudando, está analisando oportunidades, né? Está trazendo liquidez para esse tipo de ativo. E a gente está amadurecendo, de modo geral, como mercado, né? E para as empresas, isso é uma via muito interessante, porque o Brasil, de modo geral, ele tem taxa de juros alta historicamente, o que dificulta aí as empresas a ter uma capacidade de investimento maior, né? Eu assisto muito os outros players, né, de mercado também falarem, né, a dificuldade que tem hoje de crescer, porque tem uma alta demanda do setor de shoppings. A maioria dos shoppings querem fazer investimento de CAPEX, só que com essa taxa de juros fica um pouco limitado. E o fundo imobiliário é um super parceiro ali dos shoppings nesse sentido. E o investidor se beneficia também da diversificação, né? Você está em tijolo, você está em algo muito descorrelacionado da Bolsa e do CDI. Então me parece que é um ganha-ganha que vem trazendo ali uma otimização, uma dinamização do mercado de shoppings, que antes não tinha, né? Beleza, Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu abro espaço aqui para você se direcionar ao seu cotista, ou quem sabe futuro cotista, para ele saber como que pode entrar em contato com vocês, conhecer mais a respeito dos fundos de vocês. Claro, primeiro eu quero agradecer aos cotistas, né, pela confiança, né? A gente tem trabalhado primar pela qualidade, né, tanto da distribuição de dividendos quanto de alocação de ativos, né? Dizer que a gente está super à disposição, estamos fazendo um trabalho maior de exposição, até como esse aqui, né, de ficar à disposição do investidor para ele entender melhor. O investidor tem que fazer uma decisão de investimento com calma, com estratégia, com estudo, né? Estudar bastante antes de fazer um investimento. E para isso a gente disponibiliza no nosso site da BBA Asset, também no YouTube, no nosso canal, todo o material de vídeos e acesso ao nosso regulamento, aos nossos relatórios mensais. E você vai ter um espaço ali também nas nossas mídias para tirar dúvidas e sugestões, tá bom? Beleza, Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente. E você, bota aqui nos comentários qual o próximo gestor que você gostaria que eu convidasse para mais um Reis dos FIIs. A gente se vê nos próximos vídeos.